Boa noite, né? Eu quero dizer o seguinte, que essas fotografias, né, que eu trago, então, é um pouco do trabalho, né, do Banco de Sementes do Gaia, que agora é a UNEA, que está localizado lá em Cachoeira do Sul, e eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos com eles lá, né? Inclusive a gente construiu uma cartilha para quem se interessar, com os guardiões e as guardiãs lá do NEA Gaia, Centro-Sul. E então essas fotos são fotos que eu tirei em algumas feiras que a gente participou, em alguns momentos que a gente estava, em algumas construções coletivas. E é isso, eu vou então passar para a minha fala. E acho que a primeira coisa assim, que eu gostaria de conversar com vocês e dizer que quando a gente vai falar, né, numa perspectiva, se pensando em uma perspectiva do direito, né, de se refletir, então, o ordenamento jurídico, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter clara, assim, em relação às sementes crioulas, é o que são sementes crioulas. Às vezes, muito se fala, eu acho que provavelmente no curso já devem ter definido isso, mas eu acho que tem diversas perspectivas, né? Porque se você chega e pergunta para um agricultor e para uma agricultora o que significa sementes, talvez elas possam trazer uma definição que difere da gente. Então, trazer a definição, pensando na perspectiva do direito, né? Eu acho que o título já fala que é direito dos agricultores e agricultoras, né? Eu acho que é isso que a gente tem que ter bem claro desde o começo, para a gente entender o que a gente quer falar, né? Mas eu gosto muito da definição de sementes da vida. Por quê? Porque as sementes crioulas, ela vai muito além. Ela vai além da questão de você pensar só na diversidade biológica, né? Ela representa muito mais. Ela representa também os costumes, as tradições, ela representa aquele afeto, né? Aquela relação que se tem os agricultores e agricultoras em relação às sementes, em relação ao cuidado, em relação à conservação. E se pensar que nesse sentido, então, depois, em determinadas construções de legislação, isso são vistos, né? A gente pode ver, por exemplo, os conhecimentos tradicionais, né, em relação a essas sementes em algumas legislação, e também a questão fundamental de se discutir do material genético, que difere, então, essas sementes crioulas, né, que se chama, e que outros lugares têm outras denominações, por exemplo, na Paraíba é as sementes da paixão, né? E, e essa questão também de se pensar que é um bem comum, né? Por quê? Porque semente é vida, porque semente é a base de tudo, né? Semente é a base da alimentação. E a gente tem que pensar, assim, pensando na perspectiva dos agricultores e agricultoras que conservam, então, essas sementes, né? Se pensar que ele pega aquela semente, que ele guarda para a próxima safra, com aquilo ali, ele, então, consegue, né, pensar e fazer uma comida para a sua família, e aquilo ali manter as tradições, então, representam muito mais. Mas numa perspectiva histórica, né, para a gente então puxar e pensar a questão do direito, né, a gente pensando então na pseudo-colonização do Brasil, então, vamos dizer, né, que na verdade, o que aconteceu? Na verdade, foi uma desconstrução do que se tinha aqui, né, e pensando na gente retirar então mesmo, pensar é descolonizar o olhar, que se diz, né? Nesse sentido, de se pensar que teve dois caminhos nessa desconstrução, vamos dizer, né? Um que seguiu a apropriação dos recursos naturais, que é onde a gente pode ligar, então, a todo o sistema de desconstrução feito, então, que hoje se denomina agronegócio, né? Toda essa construção, e se pensar, por outro lado, toda a luta e resistência de todos os povos, porque se hoje as sementes crioulas estão aí, é porque de geração em geração elas foram sendo selecionadas, conservadas e passadas e mantidas, né, através desses saberes populares. E isso é muito importante da gente pensar,
porque além de ser um trabalho que você pensa na questão individual, também tem a manutenção e a construção pensando no coletivo, né? São os movimentos locais de resistência, se pensando nisso, então, que vão e mantêm essas sementes até hoje. Pensar que a agricultura, quando a gente pensa, né, na agricultura que surgiu há 12 mil anos e ainda tem sementes, né, que foram sendo modificadas, que foram sendo melhoradas, mas de forma natural, na natureza, pela mão de um agricultor e de uma agricultora, isso é incrível de se pensar, sabe? De se pensar que tem uma vida que vai sendo como se fosse evoluindo e está aí, né? Então, mas infelizmente, né, com essa evolução também, além da evolução da agricultura, se teve a evolução então da sociedade, né? E para se ter essa evolução da sociedade, o que, que veio? O que, que teve, então, né? Teve a construção das normas, das normativas. Para quê? No sentido da gente conseguir, então, viver em sociedade, né? No sentido de se tentar organizar essa sociedade. Mas será que essa construção normativa, será que ela tem interesse mesmo de realmente, somente organizar a sociedade? Será que ela organiza e prioriza e vê a necessidade de todos os povos? Será que essas normativas estão mesmo articuladas no sentido de se preservar os recursos naturais, de se preservar, então, as sementes crioulas? Sabe? A gente poderia simplesmente já dizer, né, sim, claro, né? Já responderíamos direto, né? Mas se pensa, a proposta que a gente faz hoje de trazer é de se analisar de uma forma, com um olhar diferenciado o direito, no sentido de olhar de uma forma crítica, de se pensar nas construções da legislação que a gente tem aí. E com isso, então, eu passo para esse próximo slide dizendo quando as sementes se tornaram mercadorias, né? Porque aqui a gente já pode diferenciar. A gente diferencia as sementes crioulas daquelas sementes que são... Porque sementes crioulas são direitos e estão com agricultores e agricultoras que estão ali, os guardiãs, as guardiões que estão preservando. E tem aquelas sementes que são o quê? Mercadorias, que são mantidas, que são vendidas, que são produtos de uma indústria que está aí fornecendo essa semente para os agricultores, infelizmente, né, comprarem e só utilizarem uma safra. E quando isso surge? Surge, então, ali na década de 1950 e 60, com a Revolução Verde, no sentido de se pensar uma proposta de modernização conservadora. Por que conservadora, né? Porque quando a gente pensa, parece... como que se faz uma proposta de uma modernização, mas é conservadora? Porque, na verdade, o Brasil, se você for analisar, né, fazer uma análise histórica da construção, dessa desconstrução do Brasil, então, se teve os grandes latifúndios. Na verdade, essa proposta de modernização, ela vem com o quê? Mantendo essa questão agrária, mantendo esses grandes latifúndios, mas se fazendo propostas de mudança na agricultura, no sentido de trazer, então, inovações para o campo, né? De fazer uma agricultura industrializada, mas pensando em quê? Pensando em manter aquela estrutura agroexportadora, no sentido de continuar fornecendo para os outros países, né? No sentido dos países mantenedores, então, dessa colonização, vamos dizer, porque anteriormente a gente chama de colonização, na época que foi, então, essa pseudo-descoberta, e depois colonialidade, né? Tem essa nomenclatura. Então, com essa transformação, de se continuar mantendo esses commodities, acaba ocorrendo transformações socioeconômicas e políticas no meio rural de grande impacto. Então, não dá para a gente pensar simplesmente as construções jurídicas, não dá para a gente pensar o porquê e a importância de defesa das sementes sem a gente fazer essa análise. Porque acaba que a gente se torna no vazio, ou então a gente acaba se desesperando no sentido de pensar, nossa, tanta desconstrução que teve, mas como é que vai ser, né? Como é que vai ser a partir de agora? Então, é importante que se faça essa análise no sentido de pensar que as construções que foram feitas, inclusive as construções jurídicas,
foram feitas a partir dessa época, né, para impulsionar o quê? Para fortalecer, então, esse modelo agroalimentar, esse modelo agroexportador de commodities, né? E o que são esses commodities? Commodities são as sementes que são mercadorias, que é possível de você ir na bolsa e de você valorar, de você colocar lá um valor, então, para essa bolsa, no sentido de que elas estão sendo vendidas e exportadas para o mundo inteiro. E é nessa época, então, que entra no Brasil as variedades chamadas de alto rendimento, né? Porque, na verdade, o que interessa para esse sistema, né? Pensando, então, nessa questão nessa proposta de modernização, né? De industrialização, né? É no sentido de pensar a produtividade de rapidez, né? No sentido, vamos lá, vamos produzir rápidos, vamos vender, né? No sentido de vender. Mas não pensa que pode ser, por um lado, que esteja acontecendo, né? E há estudos que mostram que as sementes crioulas têm a mesma essa questão de produtividade em relação às demais sementes, né? Mas não considera o recurso não considera o recurso da natureza, não considera a localidade, não considera os territórios, não considera a caracterização cultural de cada local. Não considera a questão de que as sementes crioulas elas são adaptadas para cada localidade. E, com isso, o impacto que elas têm vai ser completamente diferente, vai ser diferenciado, na verdade, do que está sendo proposto, que está sendo trago, com organismos que são geneticamente modificados, né, em laboratórios, e com isso vão sendo introduzidos na natureza, e a gente ainda nem sabe realmente o real impacto que se vai ter em relação a essas sementes transgênicas, essas sementes híbridas, a essas modificações genéticas que estão sendo inseridas na nossa natureza. A gente não sabe o impacto que isso vai ter no nosso corpo, né? Então, é de se valorizar, é de se pensar, né? E outro dia, assim, a gente não tem dimensão também da questão do... Às vezes a gente acha que, quando a gente pensa em sementes crioulas, a gente pensa... será que a gente está realmente adotando na nossa alimentação? Será que a gente está comendo? Que tipo de alimentação que a gente está comendo? O que a gente está priorizando? Porque tem a questão de você pensar que os agricultores e agricultoras estão lá valorizando, estão lá conservando, estão lá plantando e utilizando sementes crioulas. E o que a gente faz? Por exemplo, eu moro numa grande capital, sabe? O que eu estou comprando? O que está vindo das sementes crioulas? Quais são os produtos que está vendo? De que forma a gente está contribuindo também? Eu acho que a gente tem que ampliar o olhar e pensar assim, que eu não comprando algo provindo da produção que vem das sementes crioulas, eu também estou sustentando essa indústria que está aí. Essa indústria no sentido de que plantam com variedades transgênicas, com variedades híbridas, e acabam o quê? Tomando esse grande mercado e deixando cada vez mais à margem as sementes crioulas, e deixando cada vez mais aqueles agricultores que ainda estão conservando e produzindo as sementes sem opções de venda, sem opções de comercialização. Então, a gente tem que ampliar o nosso olhar de diversas dimensões. E eu acho que começar a ampliar o olhar é começar a ver o lugar que você está. O que eu posso fazer em relação a isso? O que eu posso pensar em relação a isso? Será que só estudar? Será que só fazer um curso? Será que isso só basta? O que eu estou levando também? O que eu estou fazendo de modificação em relação à nossa sociedade? Porque os agricultores e as agricultoras, quando eles estão lá resistindo, né? Quando eles estão mantendo, então, essas sementes crioulas, eles estão indo contra todo um sistema global que está instalado. Porque, assim, nessa construção, pensando nessa desconstrução histórica do Brasil, né, pensando nessa questão estrutural que se vem, então, trazendo desde a época dessa pseudo-colonização, há toda uma questão global, no sentido de pensar que há os outros países, que há os países que se colocam, então, no sentido de ser mantenedores dessa relação, de se colocar o Brasil como fornecedor de matéria-prima.
E, nesse sentido, está incentivando o quê, então? Está incentivando que se continue essa exploração, essa manutenção desse sistema que, infelizmente, as normas jurídicas estão aí, estão mantendo, né? Então, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, assim, que tem que ficar bem claro para a gente, é que direito é diferente de lei. Por quê, né? Porque a ideia que a gente tem, quando a gente pensa em direito, é que o direito, o que está escrito, é lei. Está lá na lei, então é direito. Mas, na verdade, não. Na verdade, o direito ele está em constante manutenção, ele está em constante mudança. Tanto que nas primeiras crises, eu acho que a gente pode ver na situação atual do país, né, que as coisas vão se movimentando e acontecendo, e é nessas crises que a gente vê quantos direitos nossos são retirados, quantos direitos que estavam assegurados ali em legislações e que, infelizmente, por conta dessa desconstrução, vão sendo retirados. Então, direito, eles são frutos do quê? Da luta que os povos eles vão travando ao longo do tempo. E esse tempo a gente tem que pensar que é um tempo histórico, é um tempo geográfico, que está em constante mudança, e em constante. A gente tem que pensar que também a gente necessita de se fazer essa manutenção. Porque há muitos direitos que ainda não estão nem escritos, há muitos direitos que não estão nem assegurados, há muitos direitos que não são efetivados, né? E a gente pensando, tá, o que a gente tem na legislação, então, que assegure em relação às sementes crioulas? Será que tem algo na legislação que se assegure em sementes crioulas? Será que é suficiente? Então, assim, quando a gente tem uma lei, analisar uma lei que muitas foram frutos de muitas lutas. Isso é a importância, então, dos movimentos sociais, no sentido de se pensar que os movimentos sociais são aqueles que vão e que pressionam e que lutam por esses povos que são chamados minoria, mas que, na verdade, não, que, na verdade, é a maioria. É minoria no sentido de não ter representatividade, é minoria no sentido de não ter os direitos assegurados, mas que é a grande maioria. Né, de se pensar que tem ali, que se faz esse movimento, então, né, a sociedade civil, junto com a sociedade civil, para se conseguir, então, essa construção dessa legislação. Mas há muitos direitos que precisam ser vistos. Né? A questão das sementes crioulas é fundamental que se faça uma reconstrução, uma reanálise, porque as sementes crioulas, se você tiver a oportunidade de se ver pesquisas, está cada vez mais sumindo. Infelizmente, né, cada vez mais tem milho crioulo sendo contaminado. E uma vez contaminado pelo milho transgênico, essa semente se perde. São diversas variedades que vão se perdendo por conta dessa contaminação, ou então por conta de perda mesmo da natureza que acontece, mas principalmente pela falta de incentivo, pela falta, então, de políticas públicas, pela falta de construções legislativas, né, que infelizmente não está assegurando e não está sendo garantido, não está sendo efetivo esse direito. E no nosso país, a gente não tem uma legislação que seja diretamente direcionada para se trabalhar, para se pensar essa construção em relação às sementes crioulas. Infelizmente, na nossa construção legislativa, as sementes crioulas foram colocadas à parte. Então, é muito importante esse movimento que os guardiões, que as guardiãs fazem, que esse trabalho também, mas é fundamental que a gente se conscientize e que a gente continue em luta, nesse sentido de se fazer pesquisa, no sentido de se estar no movimento, no sentido de estar fazendo essa construção, né, de se exigir que haja mais construções em relação às sementes crioulas, mas com um olhar diferenciado, no sentido de se pensar uma nova proposta para que seja realmente efetivo e que elas não se acabem, que elas não se acabem. Essa é a palavra. Então, no nosso ordenamento, é muito importante que a gente entenda, né, a estrutura do nosso ordenamento jurídico brasileiro. E este foi um slide lindo, criado pela Nayara, gente. Eu tenho que deixar aqui a minha gratidão, Nayara. Essa estrutura de ordenamento jurídico,
a gente tem que pensar de forma simplificada, né? Vou explicar, então, aqui de forma simplificada, que o que rege, vamos dizer, a normativa maior que se rege o nosso ordenamento jurídico é a Constituição Federal, né? E realmente é uma pirâmide, no sentido de que abaixo da pirâmide vem, então, os tratados internacionais de direitos humanos, depois leis complementares, leis ordinárias, decretos, e, por fim, então, ali atos normativos, portarias, instruções normativas e resoluções, no sentido de quê? De que um tem que englobar o outro. Do tipo, não pode ter, então, por exemplo, leis complementares que não sigam o que está disposto na Constituição. E assim por diante, né? É uma coisa que vai sendo, vamos dizer, englobada pela outra. A gente tem que respeitar, né? Isso se acontece no nosso ordenamento para quê? Porque a gente tem a segurança jurídica que se diz, né? No sentido de se pensar, não, está lá na Constituição, mas vai ser realmente efetivado. Só que, por exemplo, no artigo 225, está lá a questão de ser o meio ambiente, a gente tem direito a ter um meio ambiente equilibrado, certo? Agora, a gente tem mesmo? Acontece mesmo? Sabe? De que forma isso acontece? Né? Realmente acontece isso efetivamente? A gente tem, por exemplo, agora, trabalhando nesse projeto, né? A gente está tendo a oportunidade, um projeto da ABA, que é um projeto assim, incrível, que se está possibilitando, né, a gente fazer pesquisa no sentido da construção de territórios livres. Eu estou como co-coordenadora, tem outra pesquisadora, uma equipe de mulheres assim que a gente está trabalhando, e no sentido de pensar o quê? No sentido de pensar esses locais de resistências que resistem ao agrotóxico. E quando você anda por aí, no espaço que a gente está indo, por exemplo, né, a gente está pesquisando os quintais, a gente passa por um mar de canaviais em Pernambuco. E que meio ambiente é esse que está garantido, que a gente tem garantido na Constituição Federal, mas será que esse meio ambiente realmente está sendo assegurado, está sendo efetivo? Será que está realmente acontecendo realmente acontecendo isso no nosso país? Então, assim, tem direitos que estão lá, mas que ainda depende de muitas lutas. E é nesse sentido, então, que a gente tem que entender que, a partir do momento que a gente é detentor de direito, mas também a gente é agente do nosso direito. E a gente no sentido de que a gente tem que participar dessa luta e dessa construção, porque muitas coisas estão ali asseguradas, mas não estão sendo efetivas. Muitas coisas. E qual a importância de se ter isso, por exemplo, na Constituição? Porque muitas outras construções foram feitas, né? Por exemplo, a questão da política nacional, né? Da agroecologia e produção orgânica. Só poderia ter sido criada, então, isso se tivesse acima, né, nosso ordenamento, as disposições. E isso vem muito dessa questão da gente assegurar, então, esse meio ambiente equilibrado. Mas há muito ainda a ser feito, há muito a ser necessário e ser realizado. E a gente tem que entender qual a importância, então, em relação ao direito das eleições. Porque a gente está escolhendo, para construir as nossas próximas legislações, quem nos representa. E será que, pensando nessa perspectiva, de que forma a gente pode fazer isso, então? Através do nosso voto. A impressão que dá é que está tudo desconexo. Muitas vezes eu vejo muitas pessoas reclamando e falando e metendo pau e falando da lei, que a lei não tem isso, que a lei não tem aquilo e tal. Tá, sim, concordo, a gente tem que realmente questionar, a gente tem que realmente falar, mas o que a gente está fazendo? Está tudo ligado, uma coisa está refletindo, reproduzindo outra. Infelizmente, agora, por exemplo, atualmente, há muitas desconstruções das legislações que a gente
que a gente tem no nosso país, infelizmente, através do esvaziamento dessa legislação. Por quê? Porque são construídas instruções normativas, são construídas portarias, são construídas resoluções, são substituídas essas construções por outras novas, retirando muitos direitos que foram assegurados. Então, assim, é muito importante, é fundamental que a gente acompanhe o que está acontecendo. E, infelizmente, atualmente, a sensação que dá é que parece que tem muita coisa acontecendo e que a gente nem consegue acompanhar, mas é muito importante que a gente vá aos poucos se conscientizando, até para se pensar que a gente é agente da construção do nosso futuro, inclusive em relação, inclusive não, e principalmente em relação aos nossos direitos, né? Porque o mínimo que a gente precisa é que eles estejam assegurados no nosso ordenamento. E aqui, então, eu começo a falar um pouco dessa construção, então, né, em relação ao ordenamento de sementes crioulas, né? Por quê? Porque, como eu falei, como eu havia dito, né, ali com a Revolução Verde, na década de 50 e 60, e que foi, né? Por que Revolução Verde? Revolução Verde, na verdade, é porque estava, naquela época, após a Segunda Guerra Mundial, né, se pensando tem a Revolução Vermelha, né, se pensando na questão dos países, né, da União Soviética, então se vem essa proposta de se fazer Revolução Verde, né? E também essa proposta de o verde no sentido de se fazer essa construção no campo, né, de se plantar o verde. E é incrível, né, porque acontece essa disseminação de um novo modelo de produção, né, que vem dos Estados Unidos, na realidade, essa proposta de produção, que foi inicialmente implementada nos Estados Unidos e na Europa, né, e vem, então, para se fazer essa implementação, não só no Brasil, mas nos países chamados periféricos, né, os países da América Latina, no sentido de se fazer essa proposta de construir, então, uma nova proposta de agricultura, que seria essa agricultura modernizada, né? Que seria essa agricultura industrializada. E com isso, na realidade, o que acontece? Vem, então, junto todos os pacotes tecnológicos, né? Na verdade, é uma venda dos pacotes tecnológicos que a gente sabe que vieram ali, por exemplo, os agrotóxicos, né? Eles são provenientes de onde? Eles são provenientes de armas químicas, né? Armas que eram usadas, né, na guerra, que foram lá, que estavam paradas, inutilizadas, então vieram a ser vendidas como então uma proposta de se colocar na agricultura, né? E junto com esses pacotes tecnológicos, o que vem? Vem também a questão das sementes híbridas e transgênicas, né? Então, as sementes, é neste momento que elas se transformam em mercadoria, no sentido de se pensar uma transferência de tecnologia. Então, é neste momento que o agricultor, ele deixa de ser, né, o detentor, ele deixa de ser aquele proprietário das sementes para ser um comprador. Na verdade, nada mais é o agricultor, ele entra no ciclo do mercado, né, ele pede autonomia, então, ele pede o direito de decisão do que comprar, o que plantar, no sentido de que se você está lá no sul e se você está no norte, você vai comprar a mesma semente, no sentido de se pensar essa introdução, né? Essas sementes ditas como melhoradas ou de alto rendimento, né? Mas, na verdade, essas construções foram feitas para quê? Foram feitas para disseminar, né? A gente tem que pensar que tem uma disseminação ideológica, há uma desconstrução, né, no imaginário do agricultor em relação às sementes crioulas. Há muitas muitos agricultores e agricultoras que você vai conversar e tal, e que nem sabem em relação a essa desconstrução. Ou então, no sentido de que entram nessa lógica de mercado, de que tem que comprar, de que é melhor se você comprar, melhor de você adquirir, e acaba, então, entrando nessa lógica de mercado, né, essa economia de mercado, que cada vez vai tomando mais um turbilhão, né? E vai a gente também, né? E com isso se reflete não só no campo, mas se reflete também na cidade, né? Porque acontece o quê? Acontece a mercantilização do abastecimento alimentar.
né? E com isso se surge, então, ali na década de 80, né, que vem o neoliberalismo no sentido de se impulsionar ainda mais essa desconstrução, vamos dizer, né? E com isso é importante a gente entender que o Brasil ele não está desconexo do restante. Então, esse reflexo, né, através dessa vinda, dessa disseminação, como que fizeram isso? Como fizeram essa disseminação gradativa, né, deste modelo? Não só de forma ideológica, né, no sentido de que o Brasil também, através de políticas públicas, através de políticas de incentivos, por exemplo, ao crédito rural, acaba o quê? Acaba sendo aliado desses países no sentido de disseminar, então, essa questão ideológica, né? Surge, então, a questão, por exemplo, da extensão rural, né? A proposta da extensão rural é o quê? De se trabalhar no campo, no sentido de disseminar, então, essas tecnologias, esses pacotes tecnológicos. E, advindo de fora, né, também vem essa questão dessas políticas setoriais, né? No sentido de se pensar, então, por exemplo, a FAO, aqui entre 1972 a 1984, ela vem fazer a implementação do programa de melhoramento e desenvolvimento de sementes em 70 países, em 60 países. Né? Então, são essas agências internacionais, né, que através dessas agências internacionais, através do Banco Mundial, através de outras agências, elas vêm, então, disseminando, né, servem, então, como disseminadoras no sentido de implementar essa nova política em relação à agricultura. E de se pensar, então, que o Brasil, articulado, né, o governo, na realidade, o governo brasileiro, né, ele tem a possibilidade de se fazer novas construções, né? E aí, então, que a gente tem que pensar de que forma que se alinha, então, esse governo, né? E esse governo, então, surge nessa perspectiva, e falo mais uma vez na questão da representatividade que está lá, e hoje a gente vê o fruto dessas construções, desde a nossa pseudocolonização, né, que vem os governos, né, e com isso também hoje se resulta, por exemplo, na bancada ruralista, tem aí os votos em relação a essas construções. Então, tem ali, em 1960, uma primeira legislação criada em relação às sementes, porque antes não tinha, né, essa construção, e depois começam a surgir outras sucessivamente, mas sempre alinhada a quê? Né? Sempre alinhada à questão dessas construções. É no sentido de pensar que essas legislações, infelizmente, elas acabam impulsionando, então, a criação de empresas, de grandes empresas sementeiras, que acabam sumindo a produção e a comercialização de sementes. E aqui é muito importante a gente pensar que há marcos internacionais, né? Há essas construções desses marcos internacionais, e um fundamental em relação a sementes é a União, né? A União para a Proteção das Variedades Vegetais, conhecida como POV, né? E essa convenção é uma convenção, né, que é uma convenção internacional feita pela ONU, no sentido de quê? De impulsionar que se garanta, então, se pensando a agricultura, se pensando no sentido de industrializar essa agricultura, que haja, então, a garantia dos direitos dos obtentores. Quem são os obtentores, né? São aqueles que vão criar novas cultivares. E como assim criar cultivares, né? Como é que você cria cultivares? Na realidade, a semente é a mercadoria, né? É vista a semente como mercadoria. E o Brasil, então, ele assina essa UPOV em 1978, né? E só vai em 1999 que adere, ele adere a essa ata, mas ele promulga, na verdade, um decreto em 1999. E qual que é a pressão, né? Por que essa criação desses marcos internacionais? Porque, na verdade, ali, como havia dito, na década de 50, de 60, dessa Revolução Verde, na verdade, essa criação desse marco internacional é reflexo disso,
no sentido de se impulsionar, então, que seja garantida a patente de quem começa, das grandes indústrias, né, que começa a financiar, que tem os seus laboratórios, no sentido de se pensar que se garanta, então, os direitos de quem está desenvolvendo essas cultivares, né? Passa a ser, então, é evidente que se vê, então, que se retira dos agricultores esse direito e essa autonomia, que se retira dessas agricultoras, né, essa questão de conservar. Tanto que não se garante, em relação aos agricultores e agricultoras, a detenção do material genético. Né? Por exemplo, porque, na realidade, a construção de um transgênico, por exemplo, né? Você se pega, você trabalha ali a questão do material genético, eu acho que tem pessoas mais especializadas para se explicar isso, mas você trabalha, você faz uma modificação e você constrói, então, um organismo geneticamente modificado. Mas, na realidade, é a partir do quê? É a partir de uma semente crioula, é a partir do material genético crioulo, que isso vai, então, sendo criado uma mercadoria. Mas não se garante esse direito inicial, vamos dizer assim, então, dessas agricultoras e desses agricultores. Então, esse marco internacional é muito importante de se pensar, porque, na realidade, no começo, os países, houve países que tiveram resistência em relação a assinar ele, né, que demoraram a assinar, tanto que teve a 78, em 78, teve depois a 91, teve a 94, mas hoje houve como se fosse uma pressão em relação a esses países, principalmente dos Estados Unidos, pensando no sentido de ou assinam ou estão fora do comércio, né? E se usaram, então, o outro tratado, né, o TRIPS, que se chama, né, no sentido de se pressionar, ou vocês assinam, aderem isso daqui, no sentido de reconhecer essas patentes, ou vocês estão fora. Então, acaba que, para não estarem fora desse mercado, né, por conta até dessa dependência econômica, então, muitos países assinaram, acabaram assinando, e acabaram, então, possibilitando essa comercialização, né, desse material genético, através da cobrança de royalties, né? Então, a partir de então, os agricultores, para produzir, o que tinham que fazer? Tinham que ir e comprar e pagar para a próxima safra. Então, se estabeleceu no Brasil, né, a gente tem marco jurídico nacional, que são fundamentais, como a Constituição Federal, que é uma Constituição conhecida como Constituição Cidadã, que é lindíssima. Na realidade, você lê o texto da Constituição e ela é linda, porque foi assim estabelecido diversos direitos, assim, principalmente democráticos, e é uma Constituição cidadã mesmo, mas que infelizmente está sendo em alguns casos, né, a gente não pode generalizar, mas em alguns casos está sendo jogado no lixo, né? Há de se pensar a movimentação que se teve em relação a essa semana, né, em relação à questão daquela menina que foi estuprada, de 11 anos, e teve todo um relato aí na mídia e tal, e ali na Constituição, se você vê ali na Constituição, todos os direitos serem assegurados, porque é um absurdo o que se fez em relação a essa criança, né, no sentido de primeiro restringir, se tirar ela da família, né, do convívio da família, e depois de se pensar, se fazer a proposta de manter aí um pouquinho, né, nesse sentido, é um absurdo. Mas se voltando aqui, perdão pelo momento de revolta, mas é que me veio aqui a cabeça, pensando então em questão a sementes crioulas, né, tem então ali em 1997 a Lei de Cultivares. Em 2003, então, foi criada a Lei de Sementes Mudas e a Lei da Agricultura Orgânica. Em 2005, a Lei de Biodiversidade. Em 2006, a Lei da Agricultura Familiar e a Lei do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. E em 2015, a Lei da Biodiversidade. Então, esse panorama, é esse quadro que é fundamental quando a gente vai analisar em relação às sementes, se pensar em relação às sementes, né? Mas, se pensando, então, fazendo a primeira análise em relação, né, à primeira legislação que está em vigor, vamos dizer, é a Lei de Cultivares. E o que é a Lei de Cultivares? Ela protege
o direito de proteção intelectual, né? Então, essa legislação é fruto do quê? É fruto de toda aquela construção, né? Daquela construção modernizadora que surgiu lá na época da Revolução Verde, né? Que já veio fortalecer uma estrutura que estava aí e se continuou, e no sentido de modernizar, e se surge, então, o que a gente pode dizer, né? Pensando neste aparato jurídico que a gente tem, que isso resulta, né? A gente tem legislações que são, na realidade, artificiais. Por quê, né? Por que uma legislação artificial? Porque ela ignora a realidade dos agricultores, dos pequenos agricultores, né? E agricultoras, o que elas realmente precisam. Elas ignoram, por exemplo, a questão das sementes crioulas, o que realmente a semente crioula precisa para ser assegurada. Ela ignora todo um arcabouço sociocultural e econômico no sentido de se assegurar, então, de se priorizar o direito de propriedade intelectual, o direito de patente, né, dessas pessoas que constroem essas sementes dentro de um laboratório. E o que é uma cultivar, né? A gente fala lei de cultivares, né? É aquela variedade que foi criada, então, no sentido de ser homogênea e estável, porque o que interessa? No final, interessa o lucro, interessa a produção, interessa a plantação, então, de commodities, né? Então, com isso, ela acaba o quê? Tem que ser homogênea e estável para quê? Para que se produza da forma que se espere e também para que não haja essa distinção, essa diversidade. É muito difícil, diante da diversidade, que se consiga ter, então, como que eu posso dizer? Que tenha esse controle. A ideia é que, se você homogeneizar as coisas, você deixa de forma homogênea, então você pode ter, assim, o controle da coisa. Você tendo o controle da coisa, então você pode dizer: isso daqui é direito seu, é dele, e se você for em qualquer propriedade que esteja utilizando, então, aquelas sementes, qualquer agricultor ou agricultora que comprar aquela semente, então, a partir dali, aquilo ali vai ter que ser pago por conta daquela mercadoria que se está usando. Então, isso é uma cultivar. É uma variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal, claramente distinguível de outras cultivares, né? Então, assim, qual é a grande dificuldade, por exemplo? Às vezes a gente tem muita dificuldade não é nem dificuldade, né? Na verdade, eu acho que é isso que é a beleza. A beleza das sementes crioulas está na grande variedade, está na diversidade que se tem, que a gente tem em relação a elas, que a gente encontra. É possível que você vá numa propriedade no mesmo estado e você encontre uma variedade com uma nomenclatura, e daí você vai em outra e você encontra com outro, porque a relação de afeto que tem do agricultor com a agricultora com aquela semente não tem em relação à indústria com a semente. E é completamente diferente. Só que teve que ser criado um mecanismo no sentido de se dizer: aqui tem a minha propriedade para eu ganhar dinheiro em cima disso. E a lei de cultivares, infelizmente, né, ela vem assegurando isso, assegurando essa estabilidade, então, nesse sentido das sementes. E como acontece, então, essa patente das sementes no Brasil, né? Porque não tem como se patentear a vida, né? E como se constrói, então, essa questão de se fazer essa proteção intelectual, né, sobre organismos geneticamente modificados? São de 3 formas: através do patenteamento do gene, que é a construção desse gene a partir do material genético, desse processo de construção, ou então da característica que se tem em relação a essa semente, né? Maria, você levantou a mão. Foi, porque já terminou seu tempo, mas você pode ir finalizando. Achou que Tá não ia bom, dar gente. 40 minutos, já Pois é, eu passou. falo demais. Perdão, Nayara. Eu termino. Peraí. Tudo Então, bem. e essa acaba que agora eu vou entender. Esses sementes, eles são registrados, né? Tem um Registro Nacional de Cultivares, um Cadastro Nacional de Cultivares, né? E com isso, então, elas são ali inscritas como cultivares no mapa, né? E a variedade que se tem, que não se faz esse registro, são as variedades crioulas
e potencialmente as de domínio público. E com isso, então, com essa construção desse pacote tecnológico, construção produtiva, né, há um pequeno número de empresas que detêm, então, essa mercadoria, a semente como mercadoria, né? Aqui a gente pode se dizer que eles detêm 65% da venda de sementes do mundo, e com isso, o impacto que se tem é a redução da nossa diversidade, né? Aqui eu incluo a agrobiodiversidade, que é um modo também de produção, que vai muito além, que está relacionado à vida também, nessa questão dessa relação que se tem em relação às sementes, né? E da imposição cada vez mais de pacote tecnológico, né? E em relação a se pensar também que as construções das plantas transgênicas acabam sendo associadas à questão do agrotóxico, no sentido de tolerar os agrotóxicos, né? E, então, dentro dessa legislação, né, não fere o direito de propriedade que os pequenos agricultores, que os agricultores familiares, os descendentes de quilombos, os povos tradicionais, não fere o direito que eles tenham, então, essas sementes crioulas e que se reserve para uso próprio no seu estabelecimento, que se venda e que se usa a matéria-prima, então, né, e o produto obtido do seu plantio, e que possa, então, mais uma vez eu digo, né, utilizar essa cultivar, né, como fonte para melhoramento genético ou pesquisa científica. E passo, então, a questão das sementes, de sementes e mudas, né, que é a Lei 10.711, que estabelece, então, que se faça esse registro nacional de sementes e mudas, as pessoas físicas e jurídicas que estejam exercendo atividades em relação às sementes, mas ela isenta, então, desse renascem, que se chama, né, os agricultores familiares, os assentados de reforma agrária e os indígenas que multiplicam as sementes ou mudas no sentido de distribuição, troca ou comercialização entre si, né? E é fundamental se pensar, então, que pode parecer algo benéfico, né? Então, você não precisa ir lá, você não precisa fazer o registro, mas acaba que o quê? Acaba que as sementes crioulas, elas ficam à margem, né? No sentido de se pensar, há uma construção de como se fosse dois enfoques, né? O sentido formal, que fica, então, as sementes advindas da agricultura mecanizada, da semente como mercadoria, de se pensar, então, a questão do agronegócio, agroexportador, commodities, né? Esse é o formal, que se formaliza, e o restante como se fosse a margem. Essa é uma construção, uma proposta, então, que se fala a Juliana Santilli, e se traz, então, nesse sentido de se deixar para essa dita minoria, né? Mas que, na verdade, é uma grande maioria, como eu disse, desprivilegiada, vamos dizer, né? E nesse sentido, aí reside a importância, então, de se evidenciar, de se mostrar o trabalho de resistência que essas pessoas fazem. Então, eu trago aqui para vocês mais ou menos uma construção, então, desse ordenamento jurídico e sementes, né? Pensando nessa construção histórica que se fez. Esse sistema, então, formal, que se liga ali ao capitalismo, ao neoliberalismo, a gente não pode deixar de dizer a questão do patriarcado, que mantém muitas das ações em relação a isso, o agronegócio, os transgênicos, que causa o quê? Erosão genética e sociocultural. E se pensar que uma nova proposta que está ligada a esse sistema informal, né, que é o sistema que resiste, da agroecologia, da agrobiodiversidade, das guardiãs e guardiões, no sentido de pensar esses saberes e essas práticas ancestrais que estão ligadas, então, às sementes crioulas. E eu agradeço na corrida. Esse mapa aqui foi construído por mim e uma das Marias, para me introduzir, então, na dissertação e dizer que, para mim, eu queria o Brasil assim, bem colorido, porque nós somos coloridos, nós somos diversos, nós somos múltiplos, e que a gente lute seguindo pelas sementes crioulas, seja no campo, seja no urbano, seja no nosso movimento, seja nas nossas falas, que a gente seja sementes de vida. Peço perdão
pela corrida e por não terminar como eu gostaria, mas obrigada. Foi ótimo, Marina. Obrigada, nós que agradecemos. Muitos comentários durante a sua fala. No final, vou trazer um pouco das perguntas. Eu não sei se vou conseguir trazer os comentários, mas, enfim, foram bastante comentário. E agradeço bastante pela fala. Se você quiser ir vendo também, dando uma olhada, uma espiada nos comentários que o pessoal já colocou por ali. Enfim, todo mundo muito contente. E agora, a gente já passa para outra parte, né? Vou chamar a Nayara. Nayara, ela é advogada popular e coordenadora do programa Iguaçu da Terra de Direitos, mestra e doutoranda em Direitos Humanos e Democracia pela UFPR, integrante do GT Biodiversidade da Articulação Nacional de Agroecologia, da ANA, do coletivo jurídico da Campanha Permanente contra Agrotóxicos e pela Vida e da Rede de Sementes de Agroecologia do Paraná. Nayara Bittencourt, seja muito bem-vinda. E aí, Olá. nós temos aí até 40 minutos. Tá bom. Bom, então, boa noite, gente. Um prazer enorme estar aqui. A gente ficou bastante honrado, como a Marina falou, de estar compartilhando com vocês um pouquinho da nossa trajetória, mas especialmente de trocar um pouco, né, com vocês, que a gente tem escutado que esse curso tem sido excelente. E essa iniciativa do MCP, né, do Movimento Camponês Popular, de traduzir todas essas informações, de fazer um curso extenso, online, com pessoas variadas que estão na prática, né, no dia a dia dos movimentos agroecológicos e na luta pelas sementes crioulas, pelos conhecimentos tradicionais, é muito bonito, né? Então, é demais, é uma iniciativa maravilhosa. Então, parabéns a todo mundo que está organizando e todo mundo que está assistindo e participando do curso também. Para mim também foi muito legal compartilhar com a Marina, né, que tem sido uma companheira, a gente se conheceu lá no CBA de Aracaju, e foi, desde então, tem sido muito legal trocar com a Marina e compartilhar dela desses espaços, e ainda mais hoje. A gente combinou o seguinte, eu e a Marina, de fazer uma divisão, então a Marina ficou com essa primeira parte de introdução das sementes e falar um pouco sobre o marco jurídico da lei de sementes, da lei de cultivares e a relação dessa apropriação, da transformação da semente, alimento em semente mercadoria, né? E aí eu fiquei com uma segunda parte, que é para falar um pouco de outros marcos legais e jurídicos, que é sobre a lei de biossegurança, né? Sobre essa questão da contaminação dos transgênicos, e sobre a lei da biodiversidade, que aí se refere aos conhecimentos tradicionais, né, e à exploração desse patrimônio genético. Então, foi uma divisão mais didática aqui, mas que foi ótimo também, aprendi um tanto com a Marina aqui na apresentação dela. Vamos lá. Aqui, ó, já vou pegar o gancho da apresentação da Marina, porque a gente dividiu aqui os pontos, e aí começando para tratar direto, assim, né, já que o chão tá trilhado, da lei de biossegurança. Então, o que é isso, né? O que é a lei de biossegurança, da onde que ela surgiu, por que a gente está falando dela aqui nesse momento? Havia já uma lei de biossegurança, a primeira lei de biossegurança aprovada no Brasil é de 1995, e ele está nesse pacote que a Marina já bem mencionou, da revolução tecnológica, né? Então, a gente tem um movimento de controles. A Elizabeth Bravo, que é uma pesquisadora equatoriana, muito legal, assim, uma referência para nós também na militância pelas sementes, ela fala que há 2 momentos de controle sobre as sementes. Um primeiro momento que é um controle tecnológico, então, essas várias formas, né, que a Marina bem mencionou, de transformação nas sementes híbridas, do patenteamento, depois dos terminators, dos transgênicos, agora a gente vê novas tecnologias de manipulação e edição genética. Então, todas essas são formas de controle tecnológico dessas sementes. E também tem uma forma de controle jurídico sobre essas sementes. E essa forma de controle jurídico é isso, é a lei de cultivares, são os acordos dos tratados internacionais de proteção das obtenções vegetais, né, as UPOVs, tem os tratados de livre comércio, né, os TRIPs, enfim, todos esses mecanismos jurídicos internacionais, eles vão se amoldando no cenário nacional, assim como disse a Marina, e vão criando as bases para esse controle jurídico, também que ele calca, né, ele
das bases para esse controle econômico, para esse controle tecnológico. Ele garante, é isso que a gente tem discutido muito nesse âmbito jurídico. O controle jurídico, ele garante que essas sementes circulem como mercadorias. Essa é a função jurídica, né? Garantir que essas sementes circulem como mercadorias e não como alimentos. Então, é por isso que a Marina fala, né? Não tem legislação, não tem regulação sobre sementes, elas sempre são crioulas, né? Elas sempre são a exceção no marco jurídico. É justamente isso, né? Porque a semente crioula não tem, por hora, calma, vai ter ainda, já vou falar disso nos conhecimentos tradicionais, mas ela não tem esse interesse de circulação no mercado se ela não gerar um lucro para alguém, se ela não gerar um acúmulo econômico, se ela não tiver um dono. E as sementes crioulas, a gente sabe que não tem um dono exato, não tem uma pessoa que é dona da semente crioula. Ela é fruto de um trabalho coletivo, ela é fruto de um trabalho comunitário. Isso interessa pouco para a indústria, para o capitalismo, enfim, né, para tudo que a gente tem denunciado. E a lei de biossegurança é exatamente isso. Quando se começa a desenvolver novas formas, né, de tecnologia, de edição genética, com a primeira lei em 95, como eu falei, o Brasil edita essa lei que está em consonância com outros marcos internacionais. É importante dizer também que tem um marco internacional, que é o Protocolo de Cartagena, que ele está dentro da Convenção sobre a Diversidade Biológica, que ele trata também sobre a regulação de organismos vivos modificados. É assim que está lá no Protocolo de Cartagena, organismos vivos modificados. A nossa lei de biossegurança, ela trata de organismos geneticamente modificados. É um pouco diferente o termo, mas na nossa compreensão, eles deveriam ser enquadrados de forma semelhante, porque assim o são. E essa lei de 95, ela passa por uma atualização através de uma medida provisória, em 2001, que cria a tal da CTN-Bio. Todo mundo já deve ter escutado o que é essa tal da CTN-Bio. Essa CTN-Bio é uma ela chama, né, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, e ela passa a ser um órgão responsável por liberar, autorizar tanto a pesquisa quanto a liberação comercial, o cultivo dessas sementes geneticamente modificadas no Brasil, das sementes transgênicas. E essa comissão é uma comissão bem interessante, para não dizer outra coisa. Essa comissão ela é composta por 27 pessoas, cidadãos brasileiros, com um renomado conhecimento científico. É isso que tá lá na lei, né? Essas pessoas elas têm que ter um conhecimento científico avançado. Só que, né, em tese, essa comissão ela deveria ser composta por pesquisadores, cientistas da saúde, do meio ambiente, do consumidor, da agricultura e, na prática, ela está dominada, na verdade, por grandes empresas, por pesquisadores muito relacionados que têm até conflitos de interesse, tem vários artigos científicos que tratam disso, desse conflito de interesse na CTN-Bio, e essa gangue aí de cientistas, esse grupo de cientistas, de 27 pessoas, essa comissão, ela está sob a égide, né, ela está ela está vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, Indústria, né? Desde então, essa comissão tem deliberado sobre os organismos geneticamente modificados do Brasil. Então, desde 2001, com essa medida provisória. Só que em 2005, vejam, passa alguns anos, tem um novo marco legal, tem a Lei de Biossegurança, que é essa lei de 11.105 de 2005. Ela muda aquela lei de 95 e muda um pouco também a medida provisória de 2001. E o que acontece a partir de então? Ela entra, é isso que a Marina fala, ela entra bem em consonância com o que quer o mercado mundial. O que quer o mercado mundial? Colocar transgênico, especialmente dessas commodities, né, que é o que tem liberado no Brasil também, entrochar como um pacote tecnológico mesmo, com garantia jurídica. E como é que eu faço isso, né? Então, eu faço uma comissão, que é diferente, por exemplo, na questão dos agrotóxicos, por exemplo, para liberar um agrotóxico, tem que passar pela Anvisa, pelo Ministério da Agricultura e pelo IBAMA, necessariamente pelos 3 órgãos. Os transgênicos, não. Os transgênicos passam só por essa comissão, e essa comissão, em tese, deveria ser diversa. Só que faz muitos anos, por exemplo, que não tem um representante dos direitos dos consumidores dentro da CTN-Bio. E vários papéis ali, vários desses representantes também estão desfalcados. O que é bem curioso, porque desde que a CTN-Bio surgiu, ela
estabelece, ela determina, ela decide se libera ou não um transgênico por maioria absoluta. E até hoje, apesar de votos divergentes, porque tem muitos companheiros cientistas que disputaram esse espaço, que fizeram a resistência, inclusive criaram um movimento que chama Movimento Ciência Cidadã, desses pesquisadores, né, também muitos deles vinculados à Associação Brasileira de Agroecologia, que questionavam, dentro da CTN-Bio, a liberação desses transgênicos. Desde então, desde que a CTN-Bio foi instaurada, ela nunca negou um pedido de autorização comercial de transgênicos. Nunca. Até hoje. Isso é bem curioso, né? Porque a gente tem mais de 90 variedades transgênicas, não é possível que todas elas são absolutamente impecáveis, né? E aí essa lei, ela é bem difícil, porque além dessa questão da criação da CTN-Bio, que é um órgão técnico, entre aspas, né? Porque tem uma série de conflitos de interesses, ela também traz algumas questões. Uma questão é que ela vai contra a Constituição, no nosso entendimento, porque ela não exige que os transgênicos, os OGMs, passem por licenciamento ambiental. Todo organismo que tem risco, que causa um risco para o patrimônio genético, a gente sabe como os transgênicos têm causado um risco ao patrimônio genético, todos esses potenciais organismos de riscos deveriam passar por licenciamento ambiental. O que essa lei faz é falar, os transgênicos não precisam, os OGMs não precisam passar por licenciamento ambiental. E essa lei faz outra coisa também, ela concentra os poderes sobre autorização comercial e sobre regulação de transgênicos na União, ou seja, hoje, né, no Ministério da Agricultura, enfim, na CTN-Bio, que faz as normas, edita as normas sobre isso. Os estados e municípios, diferente, por exemplo, de outras questões ambientais que a gente vê por aí, por exemplo, os agrotóxicos, os municípios, né, podem legislar, os estados também, sobre questões que reduzam os agrotóxicos, por exemplo. No caso da Lei de Biossegurança, eles foram muito sacanas, porque eles deixaram essa competência exclusiva para a União e retiraram as competências dos estados e municípios. Eu não sei se vocês lembram, quem é da turma mais antiga aí vai lembrar, que o Requião, o governador Requião, no estado do Paraná, ele estabeleceu um decreto estadual que proibia o ingresso da soja transgênica aqui no Paraná. Eu estou em Brasília, mas moro no Paraná. E esse decreto, ele foi questionado constitucionalmente, ele, né, passou por uma ação pelo agronegócio e foi derrubado. Ou seja, se entendeu naquele momento que o estado do Paraná não podia legislar sobre essa matéria de biossegurança, sobre transgênicos. Isso era exclusivo da União. E o que é mais interessante também nessa lei, vários pontos, né? Mas é que desde 2002, na verdade, desde antes, né? Desde 98, são as primeiras entradas ali da soja, né? Talvez até um pouquinho antes da soja ilegal no Rio Grande do Sul, da soja transgênica. O que essa lei faz dizer, olha, tudo que entrou no país até agora tá legal. Ou seja, ela retroage no tempo, a gente fala isso no direito, né? Ela volta no tempo para dizer que aquilo que que entrou ilegalmente no país, da soja transgênica especialmente, deveria ser incorporado no nosso sistema jurídico. Ou seja, é bastante complicada. Mas tem alguns pontinhos que são interessantes dessa lei. Um deles é o princípio da precaução, ou seja, se eu não conheço os riscos que um organismo, né, geneticamente modificado, por exemplo, causa no meio ambiente, como são os transgênicos, eu deveria adotar medidas de precaução. A questão é que a gente sabe que esse princípio ele é pouco aplicado aqui no Brasil. A gente está vendo o tanto de contaminação que tem e o tanto de liberação comercial de transgênico que tem. Mas também uma luta bem grande da sociedade civil, especialmente dos consumidores, foi a necessidade de ter rotulagem dos alimentos transgênicos. Isso volta e meia questionado na Câmara Federal, no Senado Federal, tentando derrubar lá o tal do Tzinho, né? Amarelo, com um triângulo nos produtos, né? Nos rótulos dos produtos. Ainda que a gente saiba, por exemplo, que nem todo mundo consegue identificar que esse T é um T de transgênico. E que esse transgênico está associado a algum agrotóxico, né? Ou é patenteado, por exemplo, por uma grande empresa. Mas, de qualquer forma, a luta pela rotulagem foi uma vitória conseguida por muita articulação dos movimentos sociais e da sociedade civil.
Aí, só para isso que vocês terem... Opa! Como é que eu faço? Ah, é aqui. Para vocês terem uma ideia aqui, esse foi um levantamento que eu fiz o ano passado, sobre quem tem as patentes, isso que a Marina já explicou, quem tem as patentes dos transgênicos, as autorizações comerciais no Brasil sobre os transgênicos. A gente tem, então, 40 variedades patenteadas pela Monsanto, que agora se fundiu com a Bayer, né? Então, 40 Monsanto Bayer, 29 pela Dow e DuPont, 13 da Syngenta, 3 da BASF, e aí algumas poucas ali, né? 3 da CTC, que é uma empresa de engenharia florestal, assim, no sentido de modificação genética para pinos, eucalipto. Aí tem um da Embrapa, que era especialmente o feijão dourado, aquele feijão, né, resistente ao vírus do mosaico dourado, e aí também outras empresas que tratam mais de micro-organismos, etc. Ou seja, em relação às sementes transgênicas, a gente tem uma concentração muito grande daquilo que a Marina já apresentou, que são as empresas transnacionais. Não tem empresas nacionais disputando esse mercado, é óbvio, né? E também elas não são democratizadas. E ao mesmo tempo que a gente já viu, né, é que a maioria dessas sementes modificadas geneticamente, ela é modificadamente para tolerar algum tipo de herbicida, ou seja, se passa o herbicida, né, se passa o agrotóxico e a planta resiste. A maioria das modificações é feita para isso. E aí, bom, esse é um problema que eu sei que bastante gente tem um monte de dúvida, né? Que é o problema da contaminação genética. Primeiro, se liberou a soja. O primeiro milho transgênico foi milho liberado no Brasil pela CTN-Bio, foi liberado em 2007 pela CTN-Bio. E esse milho, ela é de patente da Bayer, que é um milho de Liberty Link. Esse milho, ele foi liberado não respeitando uma série de determinações que a própria lei de biossegurança estabelece. Por isso, várias organizações da sociedade civil, o André da SPTA está aí também para, né, corroborar, algumas organizações da sociedade civil entraram com uma ação civil pública, falando, olha, esse milho tem problemas, ele não foi testado em todos os biomas brasileiros, cada bioma brasileiro responde de uma forma, não se pode plantar igual, ou seja, tem que ter teste em todos esses biomas, e não tem medida de coexistência. Ou seja, não se respeitou o princípio da precaução, porque não se estabeleceu qualquer medida, qualquer uma que vocês imaginarem, de coexistência entre os cultivos transgênicos e os cultivos não transgênicos. Não só os crioulos, mas os convencionais, aqueles que não são modificados, etc., até os híbridos. E essa ação foi vitoriosa numa liminar, dizendo o Estado brasileiro tem que fazer uma norma de coexistência em relação aos milhos transgênicos e aos crioulos, entendendo que há uma fecundação cruzada, né? Há a possibilidade de contaminação. O que aconteceu foi o seguinte, a CTN-Bio falou, então tá bom, então eu vou cumprir a liminar e vou fazer uma norma de coexistência. E a CTN-Bio faz essa norma de coexistência. Ela faz a resolução normativa número 4 de 2007, que está em vigor até hoje. Só que a CTN-Bio, daquele jeito, ela faz essa norma de coexistência dizendo como única medida a distância. Nada mais. Não fala de vento, não fala de temperatura, não fala de tamanho de propriedade, não fala nada. Ela fala simplesmente da distância. E qual que é essa distância estabelecida pela CTN-Bio? É 100 metros. Então, todo o proprietário, toda pessoa que plante transgênico, ela, em tese, deveria cumprir um isolamento, né, uma distância de 100 metros, é responsabilidade de quem planta transgênicos em relação a outras culturas não transgênicas, né, convencionais, crioulas, agroecológicas, etc. Mas, se você não quiser cumprir os 100 metros, você pode cumprir 20 metros com uma bordadura de 10 fileiras de plantas de milho convencional. Ou seja, é uma vitória, mas é uma derrota. Porque, assim, né, a CTN-Bio fez uma norma de coexistência, mas é uma norma de coexistência irrisória. Não funciona, todo mundo sabe que não funciona, e não tem nem como fiscalizar isso. Alguém podia até dar esse relato depois, assim, mas o quanto a gente tem provocado, né, o André tá aí também pode falar, no sentido de que a gente tem provocado os estados para que fiscalizem essa medida, e eles falam, olha, a lei de biossegurança é de competência da União. Então, eu, Estado, não vou fiscalizar. Quem tem que fiscalizar é a União, é o Ministério da Agricultura. O MAPA lava as
mãos. Ou seja, uma norma que já é ineficaz, ela não é fiscalizada porque todo mundo lava as mãos. Esse é o problema que gerou a Lei de Biossegurança. Com base nisso, na insuficiência dessa norma de 2007, essas organizações apresentaram uma nova ação civil pública, em 2009, falando, olha, essa distância não adianta, essa medida de coexistência não adianta, tá ineficaz. E o que foi usado para basear esses estudos? Esse pedido nessa ação civil pública? Estudos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná, ou seja, era um órgão estatal do Estado do Paraná. E aí entrou todo mundo nessa ação, entrou Singenta, entrou Bayer, entrou Monsanto, entrou União, todo mundo falando que esses estudos não eram válidos. A gente perdeu, no sentido, em primeira instância, passou no TRF4, e aí são 3 desembargadores, né, três juízes que estão nessa segunda instância que votam, e a gente perdeu de 2-1, ou seja, teve um voto para nós, dizendo que era insuficiente, e 2 votos contrários. Isso foi para lá no STJ. E o ano passado, o STJ disse assim, olha, o TRF4, que é o tribunal que julgou esse tema, ele tratou disso de uma forma contraditória. Então, o TRF4, o tribunal, vai ter que julgar de novo. Ou seja, que pé que a gente está agora, para dizer para vocês? A gente está esperando que o Tribunal Regional da 4ª Região, lá no Rio Grande do Sul, julgue de novo essa questão. E aí a gente vai ter que mostrar todos os estudos novos produzidos, né, já que essa ação é bastante antiga. Mas isso eu queria falar também um pouco, porque a gente, às vezes, acaba apostando tudo na judicialização. Não, a judicialização pode ser um caminho, pode ser uma saída, mas ela é muito demorada, ela é muito insuficiente, ela é um braço da luta, né? Mas não é o espaço que a gente tem que apostar as nossas fichas. Ele é um espaço importante e quando a gente vai para o judiciário, a gente tem que estar muito bem preparado mesmo. E aí, falando, vou mudar de saco para mala, mas vou falar de outra lei agora, já que a gente fez essas combinações, que é a lei da biodiversidade. Por que ela nos interessa? Do que a gente está falando aqui? Quando a gente fala né, por que ela trata das sementes? O que aconteceu nisso? A lei de biodiversidade é uma lei de 2015 e ela regula os conhecimentos tradicionais dos agricultores, das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, e também o patrimônio genético. Ou seja, tem o patrimônio genético, supomos que é a semente, e o conhecimento tradicional agregado àquela semente. Para que aquela semente serve, como é que ela foi selecionada, como é que ela foi desenvolvida, tudo isso é um conhecimento tradicional associado. Esse conhecimento tradicional associado a esse patrimônio genético, que pode ser da agricultura, mas pode ser da farmácia, gente, pode ser qualquer fármaco, pode ser um remédio, por exemplo, de uma comunidade tradicional, uma planta medicinal, por exemplo, um produto cosmético, também é tudo, né? Todo esse patrimônio genético ligado a um conhecimento tradicional. Esse conhecimento tradicional, essa lei, ela decidiu que existem 2 formas de conhecimento tradicional. Um que é identificável e o outro que é não identificável. Vamos parar aqui. O que é isso? Identificável é que quando eu consigo identificar de onde veio aquele conhecimento tradicional. Digamos, por exemplo, a erva baleeira que os Achaninka, né, os indígenas, desenvolveram entendendo para que funcionava aquela erva baleeira, como é que fazia a extração do seu óleo, como é que passa na pele, tudo isso é um conhecimento tradicional, né? Não é só o patrimônio genético, veja, não é só a erva baleeira, é como se extrai, como se cultiva, como é que se transforma no remédio, etc. Assim como é, por exemplo, vocês já ouviram falar do babaçu, que é muito utilizado pela Natura, né? Na questão de cosméticos, né? Especialmente dos conhecimentos tradicionais das quebradeiras de coco babaçu. Então, essa lei, por uma questão jurídica, não tem um fundamento muito lógico, ela entendeu que existia um conhecimento tradicional identificável e o não identificável, ou seja, eu consigo identificar quem produziu, quem desenvolveu aquele conhecimento tradicional e quando eu não consigo, eu digo que ele é um conhecimento tradicional meio do mundo aí. E qual que é o problema? Essa lei, ela trata das sementes crioulas,
ela trata desse conhecimento tradicional dos agricultores, por exemplo, mas ela automaticamente, aí por uma pressão grande do agronegócio, ela diz que o conhecimento tradicional para as atividades agrícolas, né, do patrimônio genético ou sementes ligado às atividades agrícolas, ele é automaticamente reconhecido como um conhecimento tradicional não identificável. E se eu não identifico de onde veio aquele conhecimento tradicional, automaticamente, veja, não é porque eu não sei, é porque ela automaticamente exclui esses conhecimentos tradicionais das sementes. O que eu faço? Eu não preciso pedir consentimento para uso desse patrimônio genético, para uso dessa semente, as empresas podem usar, sem pedir o consentimento das comunidades, e eu não preciso repartir benefícios. O que significa isso? A Natura, por exemplo, né, com o babaçu, digamos, ela vai fazer um produto. Esse produto ela vai colocar no mercado, as pessoas vão comprar o shampoo, por exemplo. Esse shampoo vai dar um lucro para a Natura. Uma parte desse lucro, ela deveria destinar à comunidade que produziu, que desenvolveu aquele conhecimento e que a Natura se apropriou e explorou economicamente. O mesmo jeito a gente pode falar das sementes, da Monsanto, por exemplo, que pega uma semente crioula e transforma numa variedade transgênica, por exemplo, a partir de uma semente crioula. Em tese, a gente teria que dizer que ela deveria pedir consentimento àquela comunidade agricultora e também repartir os benefícios dessa exploração econômica. Mas não é isso que a lei fala. Ela fala que os conhecimentos tradicionais dos agricultores para as sementes são de origem identificável. Daí não reparte benefícios? Até reparte, mas reparte para um fundo. E sabemos nós lá onde é que está esse fundo, porque até hoje ele não foi instaurado desde 2015. Ou seja, facilita o acesso e dificulta essa repartição dos benefícios econômicos, mais poder para as empresas. Então, essa era uma coisa importante, assim, né, para a gente dizer um pouco como que regula os transgênicos e como que regula também os conhecimentos tradicionais dos agricultores, das comunidades tradicionais. E aí, algumas, já para a gente ir pensando nos anúncios, né, para não me alongar muito, que eu estou com pouco tempo. Mas a gente tem discutido muito, né, como as sementes crioulas, elas devem também ser promovidas por políticas públicas. Isso pode ser desde o incentivo à festa, feira de sementes, né, políticas de agrobiodiversidade locais, mas como o PA Sementes foi importante para isso, né, e como a gente tem que brigar para que as sementes crioulas sejam incluídas no PA Sementes, que hoje a gente já sabe que não tá funcionando, né, o tal do Alimenta Brasil não existe mais, mas quem sabe a gente consiga outro cenário futuro em relação ao PA. Aí, para lembrar, duas coisas que a Marina falou. Para o PA Sementes, né, conseguiu lá uma brecha na lei de sementes, dizendo que as sementes crioulas, né, as sementes dos agricultores familiares, elas não devem ter qualquer impedimento para entrar em uma política pública, ou seja, as sementes crioulas não deveriam ser impedidas de entrar no PA Sementes. Isso foi uma garantia lá na lei de sementes, uma briga também dos agricultores, o artigo 48. E, por outro lado, as sementes dos agricultores familiares não precisam ser registradas no Renascem. Marina também falou isso. Então, é algo que também é uma luta histórica dentro do PAA, para que, se tenha um orçamento próprio, um orçamento garantido para essas sementes, mas que também não seja muito grande, porque senão as grandes empresas dominam esse PA Sementes, que tem uma reserva para as sementes crioulas. E hoje até tem uma cartilha, o Felipe, que é do MCP também, um companheiro, ele fez uma boa análise sobre isso, logo deve sair um bom material, assim, sobre o PA Sementes, que ele contribuiu junto com a Aline. Vamos lá. Aí, duas coisinhas. Eu e Marina ficamos discutindo um tempo antes se a gente apresentava ou não, porque foi um pedido, né, da organização do curso, das normativas em relação aos orgânicos, né, as sementes orgânicas. Mas, gente, a gente precisa dizer uma coisa. A gente é advogada e essas normas, elas são com um caráter técnico-agronômico muito grande, mais do que jurídico, assim, né? Então, eu vou falar algumas coisinhas bem básicas que estão lá nessas normativas, mas que é muito mais, assim, acho que é muito mais produtivo depois ter um debate mais aprofundado técnico, agronômico mesmo, né? Ou com quem está na lida do campo mais direto, assim, porque não é os termos jurídicos ali. Os termos jurídicos a gente já falou nos instrumentos legais aqui. O que está no problema ali das instruções normativas é algo bem mais operativo do dia a dia. Só tem umas questões, né? Tem essa instrução normativa 38 de 2001,
que ela fala sobre um período de conversão, né, sobre sementes e mudas orgânicas, né, qual seria esse período de conversão? Então, vou até ler aqui, né, tem que respeitar o período de conversão que compreende uma geração completa com manejo orgânico para culturas anuais de 2 períodos vegetativos ou 12 do que jurídico, né? Quanto tempo se tem que respeitar em relação a alguém que está fazendo a transição agroecológica, né? Esse período de conversão. E também a questão do isolamento de transgênicos, né? OGMs, organismos geneticamente modificados, que isso também deveria ser avaliado pelas OPACs, OCS, né? Para certificação orgânica, evitando a contaminação desses organismos. E aí a gente teve uma atualização recente, né, que foi a portaria 52 de 2021 do MAPA. Quem participa aí das CEPORGs, das comissões estaduais de agricultura, né, tem percebido quanto isso gerou debate, assim, né, um debate grande. Mas alguns temas já são mais antigos, já estavam nas instruções normativas anteriores. É que, em tese, para a certificação dos orgânicos, as sementes e mudas deveriam também ser orgânicas, né, agroecológicas, e não podem ter qualquer tipo de uso de transgênicos, OGMs, né, qualquer tipo de modificação genética, ou agrotóxicos. Se for constatado que é impossível conseguir essa semente orgânica, né, aí sim as OCS ou OAC poderiam, então, pensar a autorização de sementes que não estão disponíveis no mercado, as sementes orgânicas que não estão disponíveis no mercado de uma forma excepcional. E aí também, desde 2016, as CEPORGs, né, que estão vinculadas aos mapas em cada estado, elas vão fazer uma lista de espécies, variedades que podem ser utilizadas as sementes orgânicas em razão da disponibilidade do mercado. O que mudou recentemente, né? Teve uma adaptação nessa portaria que determinava, por exemplo, para sementes de hortaliças, o prazo de adaptação de conversão para sementes orgânicas em 1 ano. Mudou, né, com uma alteração ali com a portaria 404, que alterou um pouco essa, dizendo que agora pode ter 5 anos para essa adaptação dos produtores em relação às sementes de hortaliças. Muito bem, estou acabando. Essas aqui são alguns exemplos de políticas públicas locais e regionais. A gente já viu que, pela lei de biossegurança, em tese, não se poderia legislar sobre agrotóxicos nos estados e municípios. Mesmo assim, eu acho que a gente pode fazer a luta por isso, depois ela pode ser questionada judicialmente. Mesmo assim, acho que vale a pena a gente fazer alguns enfrentamentos. Mas aqui alguns exemplos de que estados e municípios podem se tratar do tema, né? Eu trouxe alguns para vocês, tem muitos outros, né? Mas especialmente no estado do Ceará, tem uma política estadual que incentiva a formação de casas e bancos comunitários de sementes crioulas. No Rio Grande do Sul, né, na cidade de Rio Grande, tem um programa de guardiões da agrobiodiversidade das plantas medicinais. Tem uma lei federal que considera o município de Anchieta, em Santa Catarina, como a capital nacional de produção de sementes crioulas. No estado de Sergipe, tem uma lei, né, que institui o que é o conceito de sementes crioulas e induz, né, o estado a conservar a agrobiodiversidade. Em Garibaldi, que é um município do Rio Grande do Sul, se tem um programa que chama um programa Troca-Troca de Sementes Crioulas, né, no município de Garibaldi, que parece também bem interessante. E em Santa Catarina tem uma política estadual também de formação de bancos comunitários, né, bancos comunitários de sementes e crioulas. Então, assim, alguns exemplos, né, não posso dizer que todas funcionam, mas são alguns exemplos de iniciativas interessantes nos estados e municípios. E aí, para terminar, a gente fica pensando assim, né, diante de todos esses marcos legais que a Marina apresentou, depois que eu falei, assim, o que a gente quer, né? A gente vai brigar por quê? A gente quer que as sementes crioulas sejam reguladas? A gente quer mais leis sobre elas? Olha, eu acho que é um debate interessante. O que eu diria é que o direito,
como ele está formatado historicamente, ele está a serviço do capitalismo. Ele é um instrumento que regula a circulação de mercadorias. Quanto mais o Estado tenta classificar, quanto mais o Estado tenta gerir, quanto mais o Estado tenta meter o bedelho aonde funciona bem, por exemplo, como as comunidades têm se organizado, mais ele tem atrapalhado do que ajudado. Ou seja, ainda que se tenha esse debate, por exemplo, sobre o mercado formal e informal, eu diria que, às vezes, o menos é mais. Então, para a gente pensar um pouco nessas questões, né? O direito ele está formado de propriedade privada, tanto que ele está cultiváveis, o que é muito incrível, ou seja, quando uma cultivar, e eu consigo dizer, fulano é dono, a Singenta é dona dessa semente, porque eu consigo identificar. A semente crioula eu não consigo exatamente identificar, porque ela está em vários, né, lugares, ela foi adaptada, ela foi desenvolvida, ela é diferente, ela não é igual. Então, isso atrapalha um pouco a lógica jurídica. Então, o direito não consegue muito regular as sementes crioulas. E que talvez, que bom, assim, né? Agora, uma coisa é super regular, outra coisa é política pública. A política pública não precisa de uma super regulação. A política pública precisa botar a semente em circulação, a semente crioula, ela precisa valorizar os guardiões de sementes, ela precisa valorizar os agricultores, não precisa ficar metendo bedelho, como é que vai ser a estrutura da casa de sementes, tem que ter pé direito de tantos metros, você tem que ter X ou Y, deixa as comunidades lidarem com isso, né? Porque precisa de incentivo, precisa de financiamento, precisa de apoio, precisa de valorização, precisa de educação, e precisa proteger quem protege. Quem protege são os guardiões. Então, eu diria isso, assim, quanto mais as sementes crioulas estiverem livres, e que a gente consiga achar essas estratégias, melhor. Mas esse é um debate longo, né? Que eu acho que estão fazendo aí todo o curso. É isso. Obrigada, Marina. Obrigada, Maria. E vamos para o debate. Vamos embora. Eu pensei, obrigada primeiro, né, Nayara? Muito obrigada pela sua fala, foi muito rica. Estou aqui acompanhando as perguntas e o chat também, enfim. A Marina também já estava dando uma lida nas perguntas. Nós temos algumas perguntas. Estou copiando a última, inclusive, que acabou de chegar. E aí eu pensei, não sei se funciona assim para vocês, eu pensei em trazer logo as perguntas para a Marina e depois a gente vem com as perguntas para você, Nayara. Pode ser assim? Pode ser, né? Tranquilo. Então, vamos embora. Vários comentários também, além das perguntas, né? Vale ressaltar isso, falando sobre tanto o caso do estupro, quanto sobre as sementes, os casos sobre a importância de sementes crioulas, sobre os bancos de sementes, tanto urbanos quanto na zona rural, muitos comentários nesse sentido também. E principalmente com relação às leis, todo mundo falando que as coisas não estão funcionando, as coisas não andam. Mas aí trago as perguntas para a Maiara, e aí a primeira pergunta para a Marina, e a primeira pergunta é a de Sandra, que é sementes, variedades melhoradas por algum pesquisador, registrada pela Embrapa, mesmo que esteja na mão dos agricultores há mais de 10 anos, deixam de ser sementes crioulas? Eu vou fazer 3 perguntas, Marina, e depois você e depois as últimas 3, são 6 perguntas. Aí o Pedro traz: há direitos fora da órbita do Estado? Como nós, enquanto povo de luta, podemos seguir lutando nos territórios e construindo nossos direitos sem esperar o Estado tirar e pôr? Até quando vamos esperar? Democracia representativa ainda é um caminho? A terceira pergunta, da Mônica Cox. Marina, qual o grau de autonomia frente às iniciativas de plantar e cuidar das nossas sementes sem intervenção do Estado e do direito formal? Nesse sentido, você pode comentar também sobre a força dos direitos consuetudinários? Bom, vamos lá. Primeira, né? Sobre a questão de ser melhorada por algum pesquisador. Então, as sementes crioulas, no meu entendimento, aqui eu vou dizer o que
o meu entendimento, né? A Embrapa, ela tem trabalhos, né? Ela tem trabalhos de pesquisa, ela faz trabalho com alguns agricultores, inclusive no sentido de se incentivar esse melhoramento genético através das ações dos agricultores. Então, eu acho que, a meu ver, sementes crioulas são dos agricultores, é direito dos agricultores e das agricultoras e não de empresas, né? Então, independe se é empresa privada ou empresa pública. Então, isso assim, se a Embrapa está indo lá e atuando no sentido daqueles agricultores, incentivar aquela pesquisa, aquele trabalho, né, aquela ação através de uma ação de extensão, então, aí sim, os agricultores e agricultoras fazendo aquele trabalho através de uma orientação, vamos dizer, então, assim, né? E agora, se for algo melhorado por um pesquisador, no sentido de se pensar de se ter, então, alguma modificação genética, né? Então, aí eu acredito que não seja sementes crioulas, né? Porque aí teve uma questão de mudança neste material, né? Agora, esse registro tem que ver, assim, pensando assim nessa análise, de como continua, né? Se a Embrapa, também pensando na questão jurídica, né, das sementes, ir lá da Embrapa pegar uma variedade, né, e fazer um registro em nome da Embrapa, a Embrapa também é detentora disso. Então, você já retira os direitos em relação aos agricultores e agricultoras, né? Acho que é esse meu entendimento. Para mim, sementes, a meu ver, sementes crioulas são dos agricultores e agricultoras, e elas que fazem, elas que têm esse trabalho. Então, pensando na perspectiva dessa pergunta, né, se foi registrada pela Embrapa, então deixa, não são sementes crioulas, né, porque tem um registro, tem toda a questão, um outro outro entendimento em relação ao olhar dessa semente, né? E não sei se respondi, tá? Mas qualquer coisa, faço novamente a pergunta. Se pensando na outra questão, né, se há direitos fora da órbita do Estado, sim, com certeza, há direitos fora da órbita do Estado, tanto que ali se fala ali durante a minha fala, né, a gente a gente veio falando que o direito é fruto de construções, né? Então, no sentido de se pensar que muitas construções em relação aos direitos foram alcançadas através da movimentação da sociedade civil e dos movimentos sociais, né? E se pensando, então, na questão de sementes crioulas, né, como ficam ali à margem desses sistemas, né, que não é prioritário para o capitalismo, vamos dizer, pensando assim, há todo, por exemplo, uma questão de costumes. Esses costumes se dão na questão, nas localidades, né, de se pensar essa construção, então, das feiras de sementes entre os agricultores, nesse troca-troca, nesse sentido de que, por exemplo, cada guardião guarda a sua semente, então acaba com esse, como se fosse ser o detentor daquela semente, então, né, no sentido daquela variedade que ele é guardião. E isso está fora, então, da questão do Estado, né? E daí eu já aproveito assim o gancho para pensar em outra questão, né? Que fala assim, nesse sentido, você pode comentar também sobre a força dos direitos consuetudinários, né? O que são os direitos consuetudinários? São aquelas normas assim construídas de forma social, né? Que é construída de forma espontânea pelo povo, né? Sem essa que gera, assim, de certa forma, um reconhecimento, uma obrigatoriedade, né, do Estado reconhecer que se existe, então, essa construção, mas que advém, assim, da questão dos costumes, né, no sentido de que é um outro olhar, né, e eu acredito, assim, eu acho que não tem como a gente estudar agroecologia, não tem como a gente pensar em relação à semente se a gente não pensar na questão desse costume, nessa questão que se constrói, então, nesses outros âmbitos de relação, que se tira, então, só a normatização do direito, né, mas que se tem uma outra forma de construção, que vem muito dessas
tradições, desses conhecimentos tradicionais, né? Então, é de uma força que, infelizmente, na nossa sociedade, né, por conta de toda essa estrutura normativa que a gente tem aí, não é reconhecida e que não é vista. Mas que a gente tem que ampliar o olhar e ver os outros direitos, né? Que podem ser frutos, né? Que podem impulsionar a gente a conseguir que esses direitos, então, sejam reconhecidos, que sejam realmente efetivados, né? E voltando para a questão, como nós, enquanto povo que luta, né? Que a gente pode seguir lutando no território, eu acredito, assim, que a gente só luta no coletivo, né? O povo, assim, a gente pode lutar, a gente tem que ter uma luta de forma isolada. Você conservar, por exemplo, uma semente, quando você pensa no agricultor e na agricultora que está conservando a semente, é uma construção, é aquela relação que tem gente que fala, não, eu não vou plantar nessa época porque está chovendo demais, ou então eu vou esperar, eu vou aguardar, ou então eu vou guardar isso um pouquinho aqui. É no sentido dessa luta que se está fazendo, né? No sentido de guardar aquilo ali como se fosse mesmo uma riqueza, é uma relação de riqueza que se tem nas mãos, mas pensando em sentido a construir os nossos direitos, né? Eu acho que isso só se constrói através dos movimentos, né? Através eu acho que isso que é um tripé mesmo, que integra, então, na agroecologia, pensando na proposta de ser movimento, prática e ciência, né? A gente se constrói, então, através desse movimento, e isso vem muito dos territórios, né? E passando para outro, então, qual o grau de autonomia frente às iniciativas de plantar e cuidar das nossas sementes sem intervenção do Estado e do direito formal, né? Eu acho que essa autonomia, se pensando naquele agricultor que planta e que cuida das sementes, pensando na legislação de sementes e mudas, né? Você tem autonomia se você for aquele pequeno agricultor, agricultora, o assentado de reforma agrária, o indígena, remanescentes de quilombolas, que são, então, ali assegurados, né, pela legislação, e pensando no sentido formal, né, pensando no direito formal, então ele tem autonomia de trocar, de comercializar, de uso próprio, mas dentro desse nicho, vamos dizer, né, que está ali estabelecido, que são esses pequenos agricultores que então, eu falei, nesse sentido que tem essa autonomia, então, dessa circulação entre esses grupos. Eu não sei se eu respondi tudo, mas eu acho que é isso. Respondeu, e ainda tem mais 3. Então. Como a agricultura convencional não é sustentável e é inconstitucional, viola o direito do meio ambiente ecologicamente equilibrado, à saúde e alimentação adequada, entre outros. Se entende que é possível judicializar a questão, declarando inconstitucional as normas que amparam a agricultura convencional para se exigir uma transição agroecológica, valente-se do estado de coisas inconstitucional, das ações estruturais ou de outra demanda, e qual seria a ação mais adequada caso entenda possível. Não sei se deu para entender. A segunda, as sementes ou variedades de cultivares feitas por órgãos como Embrapa, Emater, Epagre, que fazem um melhoramento de uma determinada cultivar, quando não tem transgenia ou hibridismo, são positivas para o agricultor agroecológico, ou deveríamos ver essas cultivares com alguma restrição, com olhar específico. E agora da Madalena, a terceira pergunta. Marina, esses marcos internacionais que você mencionou refere-se apenas às sementes vegetais? E aí ela fala sobre a importância de lembrar das sementes animais. A real ameaça às sementes vegetais e animais. Não esquecer. Aqui, na rede de sementes da ASA, da Paraíba, quando falamos em sementes, estamos falando de sementes vegetais e animais. Nossas abelhas nativas, galinhas, cabras, ovelhas e também o gado curraleiro pé duro. Sua pergunta cabeluda. Não, em relação a judicializar, né, uma ação, nossa, seria incrível, né? Seria incrível, mas como eu acho que a Nayara trouxe na fala, que muitas vezes a judicialização, né, de uma ação
se torna insuficiente, ineficiente. Por quê? Porque acaba que é algo extremamente importante e bonito que poderia permitir, através da Constituição, que a gente que a gente judicializasse essa ação. Mas, infelizmente, a gente tem todo um arcabouço, né, legislativo que seria uma grande discussão, assim, o que reforça a ação, a Constituição, na verdade, ela serve como guarda-chuva, né, mas que tem outras legislações que a gente poderia, então, entrar como ação, mas, assim, acaba impossível de se exigir, assim, sabe? Eu nem imagino como seria, assim, eu acho que, na realidade, também, a gente tem que entender que da mesma forma que a nossa ciência, ela se divide, vamos dizer, em caixinhas, né? O direito também se divide em caixinhas. Então, você falar do meio ambiente ecologicamente equilibrado, vamos dizer, se refere a várias legislações, é um arcabouço de legislação. Se você falar da saúde, é outro arcabouço. Se você falar da alimentação adequada, outro arcabouço. Por exemplo, e se tornaria assim, muito prático e fácil, por exemplo, se pensar a questão da fome, né? A responsabilidade, todo mundo tem direito à alimentação adequada. E isso, assim, a gente vê os dados que saiu agora há pouco tempo, né? Acho que foi a semana retrasada, em relação à insegurança alimentar que a gente tem no nosso país, no aumento de fome que se tem, assim, absurdo, uns números absurdos. A gente poderia judicializar uma ação exigindo que o governo garantisse isso, né, através da Constituição, mas infelizmente não funciona assim, não tem uma ação que a gente possa ir, então, e dizer, ó, cobra aí a questão, né? Até poderia se pensar caminhos, mas não tem, seria insuficiente, vamos se dizer. Eu não sei se a Nayara tem algo a contribuir em relação a isso, mas a meu entender seria um sonho, mas que infelizmente não tem, assim, sabe? Agora pensando na outra questão, como em relação à Embrapa, a Emater, Epagre, que fazem melhoramentos, né? Se são positivas em relação ao agricultor agroecológicos ou deveria haver com alguma restrição, né? Eu não tenho como avaliar agronomicamente a questão do melhoramento, né? Que melhoramento que eles estão fazendo, né? E isso eu não tenho como fazer, né? Não tenho conhecimento, infelizmente, apesar do meu curso de especialização e tal, em agroecologia, mas eu acho que precisa de um refinamento, de um aprofundamento para falar sobre isso. Agora, se pensando assim na questão jurídica, se for em relação ao meu entendimento, se for em benefício, né, e se você repassa então isso para os agricultores, liberando então a questão de uso sem o pagamento de royalties, né, então eu acho que isso sim é algo benéfico, né? Mas pensando então nessa questão dessas variedades, dessas cultivares, né, que a meu ver não são crioulas. E em relação ao marco internacional, né, se pensando a questão de sementes de animais também, tem essa discussão, né? Tem grupos que consideram, né? Eu vi ali na rede de sementes da Asa Paraíba, que considera, tem até projetos, né, que acontecem em relação às raças crioulas, assim, tem um trabalho muito importante, né, fundamental em relação a isso, porque você vê também a perda de diversidade em relação aos animais, mas esse tratado que eu falei, né, que é o POV, em relação se refere aos vegetais, né, e não aos animais. Essa seria, então, as respostas. Show, muito obrigada. Obrigada mesmo pela aula e pelas respostas. E agora eu trago as perguntas para a Nayara e depois nós finalizamos. Nayara, eu vou fazer assim como eu fiz com a Marina, né? Vou trazer logo 3 perguntas e depois as outras 3. Flávio, ele diz, não sendo uma cultivar híbrida ou transgênica, é possível a reprodução, a multiplicação de mudas de cultivares que têm cadastro no RNC dentro das propriedades de agricultura familiar? A Mônica Cox traz,
Nayara, você pode explicar essa super lei que isenta o licenciamento ambiental para transgênicos, colocando como algo acima da lei? E o Pedro, da Rede Semean, traz: existe alguma experiência no Brasil de judicialização por parte dos agricultores contra as empresas de sementes transgênicas alegando perdas das sementes crioulas por contaminação? As organizações não poderiam ajudar juridicamente os agricultores a entrar com processos na justiça contra as empresas? Essa não seria uma forma de enfrentamento? Boas questões. Bom, tá me escutando ou tá travando? Estamos escutando. Ah, tá bom. Então, em relação à multiplicação de mudas, né? Os agricultores familiares, lá pela lei de sementes, eles, e também pela lei de cultivares, né? Combinando as duas coisas, eles podem sim multiplicar sementes e mudas se for para uso próprio, né? Ou se for para comercialização, troca entre si. Isso, né, isenta, né, autoriza os agricultores familiares enfim, cultivarem essas sementes protegidas, né? As sementes protegidas juridicamente. Então, é uma brecha que tem tanto na lei de cultivares e na lei de sementes essa isenção das sementes crioulas e dos agricultores familiares no RNC e RENASEM. Então, essa é a primeira questão. Pode, mas se for entre agricultores e se for para uso próprio. Quando que não pode? Não pode se for, por exemplo, comercializar na casa agropecuária. Não pode. Então, isso já entraria no sistema formal, né, que a Marina comentou também. Em relação à lei de biossegurança, de fato é uma super lei, e é uma super lei, enfim, sancionada com vários problemas, e esses problemas eles estão sendo discutidos no STF, está discutindo, tem uma lei que discute a constitucionalidade dessa lei, desculpa, gente, eu tô cansada, uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a 3526, que ela questiona se essa lei de biossegurança, ela está de acordo ou não com a Constituição. Só que essa ação, ela foi protocolada ali, na virada de 2005 para 2006, quando a lei foi sancionada. Até hoje, o STF não tomou uma decisão sobre isso, desde 2005. Então, esse é um exemplo para a gente pensar, de fato, se o judiciário vai ser a nossa ponte de salvação, que eu acho que não. Sabe por quê? Porque quem ocupa o judiciário? É só a gente parar. O povo não tem nenhuma gerência e nenhuma forma de intervenção nos juízes, nos promotores, nos defensores. Isso é totalmente bloqueado, né? Normalmente quem consegue passar, claro que tem uns progressistas, algumas pessoas parceiras, mas são poucas. A maioria dos integrantes desse sistema de justiça, eles estão ligados a pessoas bem abastadas, né? Famílias abastadas, inclusive ruralistas. Então, é algo para a gente sempre pensar. Quem vai decidir? Se a gente joga esse tema para o judiciário, quem vai decidir? Será que a gente vai deixar essas decisões, de fato, na mão do judiciário? E aí, essa é a mesma questão em relação à judicialização, né? Eu desconheço uma ação de agricultores que falem sobre a contaminação ou sobre essa violação de direitos humanos. Eu sei que o MCP está estudando isso, né? A Jéssica ali a gente já conversou um pouco disso, mas eu acho que vai envolver um estudo bem aprofundado e bem complexo, assim, em termos técnicos. Por quê? Porque quando a gente entra nesse tema, que foi o que aconteceu lá naquela ação que eu comentei de 2009, na relação civil pública, eles questionam os nossos estudos, eles falam que quem que me garante que não foi o próprio agricultor que contaminou, como que a empresa vai ter responsabilidade, como é que eu vou comprovar, enfim, tudo isso no judiciário é muito complexo, que é esse ônus da prova, né? Quem alega tem que provar. Então, se a gente alega, a gente vai ter que provar. E aí, provar essas dimensões no judiciário são bem complexas. Por isso que eu acho que, assim, é possível, mas a gente vai ter que estar muito preparado, porque não é só o fazendeiro que contaminou, vai entrar todas aquelas empresas com uma banca de advogados gigante e também a própria, enfim, né, toda a regulação que está muito mais voltada aos produtores. Então, eu diria isso, por isso que eles aprovaram a lei de biossegurança, que isenta o licenciamento ambiental, isso está sendo discutido no STF, mas o STF sentou em cima desde 2005. Então, esse é o nosso ordenamento, por isso que a gente não pode se iludir em relação ao direito, assim, a gente tem que disputar,
tem que tratar como um instrumento político de disputa, né? Mas não é algo que a gente vai apostar todas as nossas fichas, tem que continuar apostando nas resistências populares, ao meu ver. Você foi respondendo essas e vem aparecendo outras perguntas. Aí, só para informar o pessoal que, infelizmente, pelo tempo, a gente não vai conseguir fazer essas outras perguntas. Infelizmente mesmo, porque são perguntas bem interessantes. Mas aí, trazendo as outras, né? A Cláudia, ela pergunta, pelo que você falou, então, para que o SINGEM, não entendi muito bem, mas se a lei de biodiversidade não é honesta com os povos tradicionais, para o SINGEM, a lei de biodiversidade não é honesta, entre aspas, com os povos tradicionais, é isso? Jocélia, se já sabemos que os transgênicos fazem malefícios à humanidade, porque ainda não são liberados? Porque ainda são liberados. A Cláudia traz, o laboratório Asher paga aos indígenas pela venda da Asher Flor? Tem as outras perguntas que eu só vou trazer aqui, só mesmo se você puder comentar, né? Perguntam sobre a rotulagem de transgênicos, se é obrigatório, e se no GT de Bio, da Ana, tem se discutido sobre a conservação de sementes animais também. Pronto, aí finalizamos nessas. Muito bem, vamos lá. Em relação ao CIGEM, para as pessoas entenderem, o CIGEM é um sistema que quando você vai fazer uma pesquisa ou quando você vai fazer algum tipo de exploração econômica ou comercial, você tem que cadastrar isso num sistema. Esse sistema ele foi instituído lá pela Lei de Biodiversidade. Esse sistema se chama CIGEM. E aí, em tese, né, para que serviria esse sistema? Para verificar se essas empresas ou se os pesquisadores têm o consentimento para fazer essa pesquisa e se eles repartem benefícios dessa exploração econômica. A gente, né, pelo GT Biodiversidade da ANA, pelo menos, tem visto, e também em contato com os conselheiros nossos que estão no CIGEM, nossos, eu digo, da agricultura familiar, dos povos indígenas e comunidades tradicionais, eles estão em disparidade dentro do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético no Brasil. E o que eles nos dizem é que o CIGEM tem enfrentado vários problemas. A gente tem tido uma postura bem crítica em relação ao CIGEM, né? Por exemplo, ele não garante, porque ninguém fiscaliza, se de fato as comunidades foram consultadas, se o conhecimento tradicional era de origem identificada. Ninguém faz essa fiscalização, ninguém. E também, de outro lado, há a fiscalização sobre repartição de benefícios. E aí se cadastra, né, no CIGEM, é obrigatório, isso é verdade, então é obrigatório, mas ainda há um problema muito grande em relação à execução disso. E esse sistema, inclusive, a primeira versão dele não tinha nenhuma questão se as comunidades foram ou não consultadas. Ou seja, ele serve muito mais para circular patrimônio genético e conhecimento tradicional, sobre gestão do Estado, eu acho, do que exatamente para proteger esses conhecimentos tradicionais. Agora, sim, o que fazer, como cadastrar, aí isso eu acho que é uma discussão bem mais complexa, a gente vai precisar de um tempo, assim, para pensar, e a gente também não tem respostas, né? Estamos testando. Em relação aos transgênicos, de fato, assim, os transgênicos fazem mal à saúde, tem vários estudos que comprovam que, né, associados aos agrotóxicos, causam câncer, causam diversos impactos, mas, para a ciência hegemônica, isso não é verdade. Eles fazem um monte de estudo também comprado por essas grandes empresas, dizendo que está tudo bem, que os transgênicos são ótimos, que são o futuro da humanidade. E aí a gente está no embate, né? O embate da ciência. Embora tenha muitos estudos, eles também têm vários estudos comprados. E pela CTN-Bio, até hoje, como eu disse, ele se entende que os transgênicos não fazem mal nenhum, inclusive novas tecnologias mais perigosas que os transgênicos estão sendo aprovadas, entendendo que não tem nenhum malefício à saúde e meio ambiente, né? Ou seja, um descrédito da ciência crítica, né? E um super crédito para a ciência que é de alguma forma financiada por essas grandes empresas. E aí, quando a gente fala de patenteamento genético, os transgênicos são patenteados, a gente tem uma série de dificuldades em relação a sigilo. Então, todas essas informações, elas são sigilosas, porque ela tem propriedade intelectual. Como é que eu vou compartilhar e deixar público uma informação que é uma propriedade privada, uma propriedade intelectual, porque outros vão me copiar? Ou seja, tudo tem um problema ali, uma dificuldade de acesso e uma publicização em relação a isso. Tanto que as empresas impedem que se faça pesquisa com transgênicos dela.
porque elas são proprietárias daquela patente, daquela semente. Como é que você vai fazer uma pesquisa com transgênico daquela empresa sem pedir autorização? É uma coisa louca, mas é isso, é assim que funciona. Em relação aos indígenas, eu não sei se eles estão ganhando já nesse momento, mas foi decidido pelo Conselho de Gestão do Patrimônio Genético que os indígenas deveriam receber da Cheflora, inclusive pagou uma multa em relação a isso. Agora, eu não sei exatamente se esse dinheiro, essa repartição dos benefícios já chegou para eles ou não. E a gente tem discutido muito também na ANA que esses benefícios, eles são, nessa lógica da lei de biodiversidade, muito monetarizados, né? Benefício como se fosse dinheiro, vai repartir dinheiro para a comunidade, né? Para o povo. A questão é que, às vezes, a comunidade não quer dinheiro, ela quer outro tipo de benefícios, ela quer participar das decisões, ela quer entrar no debate, ela quer ter algum tipo de comercialização dos seus próprios produtos. Isso não é considerado. Esses benefícios ainda estão numa lógica muito monetária. Em relação à rotulagem de transgênicos, sim, tem que rotular, está garantido pela Lei de Biossegurança. Volta e meia tem um projeto de lei questionando, tem um projeto de lei no Senado que questiona a rotulagem dos transgênicos, mas todo produto que tenha mais de 1% de transgênico na sua composição tem que ser rotulado. Em relação se o GTBio tem considerado as sementes animais como sementes, a gente tem avançado nesse debate. Acho que falta muito por avançar, assim, sabe, Madalena? Mas a gente tem que afirmar, especialmente, acho que as redes estaduais, por exemplo, a RESA, né, que eu participo no Paraná, também tem afirmado, né, que sementes são os animais, as raças, mas acho que a gente ainda tem que construir mais esse debate, a gente está buscando. Acho que era isso, assim, bem rapidinho também, que o povo está cansado, né? Isso, e o povo ainda traz mais perguntas, né? O pessoal ainda está trazendo mais perguntas lá no chat, mas é isso, o pessoal não tem como a gente seguir mais, já bateu o nosso teto, já ultrapassou. Felizmente as aulas vêm sendo maravilhosas e sempre ultrapassando o tempo. E agradeço muito a vocês pelo dia de hoje, eu acho que a gente trouxe bastante coisa, no chat também veio muito à tona sobre a mudança do clima e a importância da gente trazer as sementes crioulas, né? Vale a pena ressaltar isso, né? Sobre esse entendimento sobre a mudança do clima e com a importância da semente crioula para esse enfrentamento. Queria agradecer a todas vocês e a todos que estão aí no chat, todas e todos que estão aí no chat, os companheiros, companheiras. Fico muito contente pela aula de hoje, agradeço. Espero ver vocês em umas próximas aulas e em outros momentos, outros espaços, para a gente compartilhar um pouco mais sobre tudo isso, né? Obrigada. Boa noite. Vocês têm Boa noite, gente. coisa? Muito obrigada. Eu quero mandar um beijo especial para a Mônica, minha companheira de luta no GT de Mulheres, que está aqui. Nós, mulheres juntas, a gente se fortalece. Nayara está no meu coração mais ainda. O William, gratidão, muita gratidão pelo convite. Muito obrigada, MCP. E obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Leonir, minha companheira de luta na especialização também. E é isso, gente. Gratidão por mais uma vez ter a oportunidade de estar aqui defendendo e lutando pelo que eu acredito. É isso. Marina falou por nós, digo mesmo. Obrigada, mulheres incríveis. Obrigada a todos. Tchau, gente. Até a próxima aula. Boa noite. Gente, uma Fora abração. Bolsonaro, sempre. Fora.